Vocês acharam 2 Coríntios capítulo 5, verso 11 e o verso 20? Eu vou ler, vocês prestem atenção na Bíblia de vocês aí. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifesto a Deus. E espero que na vossa consciência sejamos também manifesto. O 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliei com Deus. Amém? Meus irmãos, interessante aqui como hoje esse culto está sendo direcionado pelo Espírito Santo, e algumas situações bem interessantes que falaram aqui da fé. E eu peguei esse versículo aqui para mostrar, né? Nós estamos tendo uma escola dominical que está falando que o reino de Deus está entre nós, está em nós, que nós somos representantes de Deus, não é isso? Que onde nós estamos representando o céu, representando Deus, na qualidade de embaixadores. E os irmãos sabem que, por exemplo, se você for na embaixada americana ou na embaixada israelita em Brasília, aquele território ali não é brasileiro. Está no Brasil, mas aquele território é considerado território americano e território israelense. Se uma pessoa cometer um crime e correr para dentro da embaixada americana ou correr para dentro da embaixada israelita, a polícia brasileira não pode entrar lá, sem pedir autorização ao embaixador que lá está. Por quê? Porque aquela área é uma representação dos Estados Unidos. Aquela área é uma representação de Israel. Nós, como embaixadores de Cristo, aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, nós somos representantes do reino de Deus. Quer dizer que, como representante do reino de Deus, aquele local é um pedacinho do céu, de representação de Deus. Ali está sob a autoridade de Deus. A embaixada americana está sob a autoridade do presidente dos Estados Unidos. Tudo que ele mandar fazer, lá faz. O que ele mandar, não faz. Crente é assim, ó. Onde crente está, onde crente pisa o pé, é representação de Deus. Crente faz o que Deus manda. Crente faz o que Deus quer. Porque você é representante. E o que eu quero nessa noite frisar para nós meditarmos aqui é que esse representante tem algumas características diferenciadas. Tem algo diferente nesse representante. Para ser embaixador não é qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer maneira que vai, eu vou ser embaixador. Não, há característica, há como se identificar. E o crente, como ele é identificado? Uma das coisas que primeiro tem que estar no crente para ele ser um bom representante de Deus é o quê? Santidade. Uma das primeiras características do embaixador de Cristo é ser santo. Ser de santo porque eu, o Senhor, sou santo. Então, para você representar Deus, a primeira característica é ser santo. Como santo, você recebe alguns atributos. Você recebe atributos. Fé, todo mundo tem, irmão. Vocês sabem que todo mundo tem fé? Todos. Sem aceitar Jesus, sem aceitar, todos têm fé. Até o bêbado no bar tem fé. Ele bebe a pinga, pega o resto e joga lá, que é para o santo. Quantas vezes eu fiz isso? Mas aquilo ali é uma fé terrena, é uma fé natural, é uma fé em algo que não vai mudar nada na sua vida. É uma fé de somente acreditar. Mas essa fé não vai fazer mudar nada. Agora o crente, o embaixador de Cristo, aquele que representa Deus, tem uma fé sobrenatural. Porque essa fé ela é diferenciada, como a nossa irmã leu aqui. É esperar algo que nós não vemos. E nós vemos a Bíblia mostrar muitas pessoas, irmãos, que tinham uma fé inabalável. E ter fé não significa que você não vai ter problema, não significa que você não vai de vez em quando murmurar, não significa que de vez em quando você não vai maldizer. Foi o que o irmão falou aqui do Jó. Jó era um homem de fé? Era. Mas Jó não teve as suas fraquezas? Teve, mas o Jó não conseguiu passar toda a prova dele. Por quê? Porque ele usou a fé. Ele estava esperando, eu sei que o meu Redentor vive. E um dia ele se levantará.
Era fé, irmãos. Ele estava acreditando em algo que ele ainda não tinha visto, em algo que ele ainda não tinha tido um contato próximo. Ele estava esperando. Eu sei que ele vive. Crente é desse jeito. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que Deus está no controle. Eu sei que está na mão de Deus. Uma hora Ele vai mudar esse cativeiro. Uma hora Ele vai mudar essa prova. Crente tem que viver pela fé, irmão. Mas não é na fé nos outros não, tá? Como tem muito pregador por aí, eu vivo pela fé. Ei, não vai nisso não, irmão. Tem uns pregadores que chegam aqui dizendo que vive pela fé, eu fico um pé atrás com esse negócio. É danado para ele ser preguiçoso. Não gostar de trabalhar. Vivendo pela fé dos outros. Mas o que eu quero dizer viver pela fé é viver esperando em Deus, viver esperando o socorro que vem do alto, o socorro que vem de Deus, porque o socorro que vem de Deus nunca falha. O socorro que vem de Deus não falha, irmãs. Espere. Agora tem um detalhe, a esperar com paciência no Senhor. Por quê? Porque Ele vai responder a sua oração, Ele vai responder a sua petição. Ele vai responder você no momento certo. Deus não se atrasa, irmão. O relógio de Deus é perfeito. O relógio de Deus é certinho. Aquele relógio, se acabar a bateria, ele atrasa. Mas o de Deus não. Na hora certa, Ele chega na sua vida, lhe trazendo a vitória. Na hora certa, Ele chega com a cura. Na hora certa, Ele chega com a libertação. Na hora certa, Ele chega salvando, libertando, curando. Na hora certa, Ele chega resolvendo a situação que você diz, não tem mais jeito. Quantas vezes nós já vimos isso acontecer? Você ser testemunha viva de que a fé nos move a fazer coisas que nós às vezes nem assim, nossa, como é que eu fiz isso? Pela fé, irmão. Como eu passei por essa prova? Pela fé. Como eu consegui chegar até aqui? Pela fé. Como eu estou sendo crente ainda? Pela fé. Você ainda está sendo crente? É pela fé. De mim mesmo, irmão, de você mesmo, você não consegue. Mas você usa um dos atributos que tem um representante de Deus, a fé. E essa fé foi dada por Deus. Essa fé foi colocada no seu coração por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que está dentro de você, que impulsiona você a acreditar em algo que você não vê, mas que você vai esperar. E se a gente vai para a galeria da fé, ali a gente vê cada coisa, né? Cada coisa assim que você fala, meu Deus, eu não ia aguentar passar por isso. Mas você vai lendo aquele capítulo 11 ali, você vai vendo. Se você está com a fé pequena, irmão, Deus pode acrescentar. Mas olha, vai lendo a galeria da fé para você ver ali o capítulo 11. Como tem pessoas ali que passaram por grandes dificuldades. Como tem pessoas que acreditaram na palavra de Deus. Que é outra coisa, irmão, outra característica, outra coisa que tem que ter o representante, o embaixador de Cristo tem que acreditar na palavra dele, tem que viver a palavra dele, tem que fazer as coisas segundo a palavra de Deus. Você já parou para pensar a condição de Noé? Num lugar que não chovia, no meio de um povo perdido. Mas a Bíblia diz que Noé era um homem fiel. A Bíblia diz que o Noé era um homem reto. E Deus lhe trouxe uma palavra. Disse, Noé, faz uma arca porque vai chover e eu vou inundar a terra. Era a palavra de Deus. Você acreditaria? Será que eu acreditaria? Sabendo que nunca choveu. Nunca choveu. Somente subiu o vapor da terra e o sereno da madrugada. Molhava a terra. Mas Deus chegou dizendo assim, vai chover. Noé acreditou em Deus pela fé. Noé disse, se Deus está falando, eu vou acreditar. É Deus que está me dizendo isso. Mas eu nunca vi acontecer, não tem problema. Se Deus falou, Ele vai fazer acontecer aquilo que você nunca viu. Agora a questão é que às vezes nós não usamos a fé, irmão. A nossa fé está pequenininha, né? Mas nós não usamos ela. Não acredita, não vou aqui exercer esse atributo que Deus colocou em mim, de usar a fé. Tem pessoas que recebem a profecia e dizem assim, Deus falou, mas não tem fé, irmão, para esperar. Não tem fé para acreditar naquilo. Não tem fé para dizer assim, eu vou ficar na posição que Deus mandou, porque Ele vai fazer aqui. Fica mudando de lugar, fica procurando ambiente melhor. Ainda hoje pela manhã eu estava brincando com a irmã, não estou lembrado com quem foi, falando, não mudo de igreja não, irmão, sabe por quê? Porque o problema sou eu vou mudar de igreja para quê? Quando eu chegar, eu vou ter que dar problema lá na igreja, então o problema é eu vou ficar aqui mesmo, aqui eu vou tentar resolver o problema até Jesus voltar.
E a irmã falou a mesma coisa, nós ficamos dando risada, falando na cozinha. Foi uma das irmãs que estava lá. Eu lembrei, foi a irmã Soraya. Né, irmã Soraya? A gente gosta de brincar. Eu falei, irmã Soraya, não muda de igreja nunca, porque eu sou o problema. Eu vou levar o problema para a igreja dos outros, já está bom aqui mesmo, aqui por aqui a gente vai tentando remediar e resolver. Mas a gente tem que ter fé que aqui nós podemos esperar o Senhor Jesus voltar, irmão. Porque tem crente que não sabe que igreja quer estar quando Jesus voltar, porque um dia está em um, outro dia está em outro. Cada dia uma igreja diferente, ele não tem fé nem para ficar na igreja que ele congrega. Não tem fé para ouvir o pregador da casa, como o Rubio falou aqui. Eu falei, fiquei interessado. O Rubio falou, nossa, às vezes a gente traz um pregador lá, não sei de onde, o cara nunca, a igreja dele nem quer ele lá. E a gente chega aqui, ouve ele, que é uma maravilha. E o irmão está dando a saudação, às vezes, aqui, e as pessoas não querem ouvir, não tem fé para ouvir. Precisa Deus acrescentar fé em nós, né, irmão? Para a gente ouvir quando Deus está falando, quando Deus está usando as pessoas, quando Deus está falando em profecia, quando Deus está falando na palavra, quando Deus está revelando, quando Deus está mostrando para você que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família, e você não tem fé para receber a palavra. Acredita. Pela fé. Os embaixadores de Jesus vivem pela fé, anda pela fé. E sabe que é o melhor caminho, irmão? É o melhor caminho. Quem anda pela fé não se embaraça, não. Tem a visão espiritual aberta, pastor. Sabe? E sabe o que é ter visão espiritual aberta, irmão? Não é toda hora estar vendo as coisas acontecendo sobre a... É você saber para onde você vai. A minha visão é aberta, o meu olhar é o céu. Estevão, homem de fé. Estava acontecendo tudo errado para a visão humana. Para a ótica humana, um homem apedrejado, tudo errado. Mas para a ótica de Deus estava tudo certo. Para o Estevão estava tudo certo, porque eu estou vendo o céu aberto. Eu tenho fé para ver o céu aberto no meio da prova, na hora da morte, na hora da luta, na hora da perseguição. Como é difícil ter fé para ver o céu aberto. Mas eu estou sendo perseguido. É que esses irmãos não entendem. Esses irmãos são muito cruel. Como é difícil ser crente, ser representante de Jesus. Como é difícil ser o embaixador de Cristo. Eu represento o reino também. Mas não tem fé. Representa nada. Representa bem aquele que está na posição, irmão. Que nunca muda, não tem sombra de variação nele. Você hoje, olha ele hoje é crente. Olha ele a semana que vem é crente. Olha ele o mês que vem ele é crente. Olha ele daqui um ano ele é crente. Irmãos. Tem pessoas nessa igreja aqui que eu me inspiro, porque eu tenho 20 anos aqui dentro e ela é crente do mesmo jeito que quando eu cheguei, nunca mudou, nunca vi murmurando, nunca vi falando mal de ninguém, e a pessoa está aqui, ó. E eu nunca vi ela pregando. Mas ela prega com a vida dela, com fé, com testemunho, sendo crente, sendo serva de Deus, representante, embaixadora, onde pisa o pé, representante do reino de Deus, onde pisa o pé, aquele lugar é de Deus, onde pisa o pé, Deus está, onde pisa o pé, Deus age, Deus faz a obra. Deus faz a obra. Quanto testemunho que eu já vi aqui, já ouvi falar, que vocês também já ouviram, de pessoas que oravam e jejuavam tanto que quando entrava no trem, que pisava o pé, ali, lugar de Deus aqui, ó. Capeta não fica um, vai caindo para um lado, vai caindo para o outro. Quantas vezes eu já ouvi falar isso? Deraldina, lembrou aqui, a irmã Deraldina fazia isso. Era tão representante do reino de Deus que ela batia o pé, o capeta estava em volta, caía tudo dentro do trem. Teve que orar pedindo a Deus para parar com aquele negócio lá dentro do trem que estava ficando ruim. Porque o trem com 200 pessoas lá, cada vagão. Isso aqui é representante do céu, isso aqui é Deus, isso aqui é representar, isso aqui é ter fé, irmão. Para nós nada é impossível, nós podemos ser uma Deraldina, representante igual ela era. Representar o céu, dizer, eu pisei aqui, Satanás, aqui tu não tem vez nesse quadrado aqui não. Na casa da gente, irmão, pisamos lá. Eu lembro que uma vez, eu vou contar que eu não vou acabar, a minha cunhada estava lá com a gente. E ela começou, eu estou vendo capeta. Eu falei, minha filha, aqui não. Pergunta para a Nana. Falei, aqui na minha casa não, minha filha. Aqui é território de Deus. Você está vendo capeta, tem uma coisa errada. Aqui é casa de homem e de mulher de Deus. Está alguma coisa errada aí, vamos ver. O problema aí é teu, tem que resolver. Porque aqui em casa, graças a Deus, eu e minha esposa estamos para servir a Deus. E nosso território aqui é de Deus. Porque, irmão, é ruim o negócio. Se você sabe que você é representante de Deus, se você sabe que você é embaixador de Cristo, você está no lugar e a sua visão é mais das coisas ruins do que das coisas boas. Você tem fé
Será? Tudo bem, irmão, que de vez em quando a gente vê mesmo. Acontece, né? De vez em quando a gente vê algumas coisas. Quantas vezes eu descia do monte, irmão, quando chegava na minha casa, o capeta estava jogando pedra na janela? Não, né? Eu descia 4 horas da manhã do monte, quando eu bati o pé dentro de casa, só via as pedras na janela. Eu saía do lado de fora, não tinha uma alma viva na rua, mas as pedras voavam. Mas eu era representante de Cristo, irmão. A gente tem que estar ali como representante de Deus, não pode correr das coisas. Mas lá dentro não, Satanás. Lá dentro é território de Deus. Lá é a embaixada de Cristo. Somos representantes dele, nós temos que viver isso, irmão. A fé é viver isso. Eu sou representante de Cristo, não tenho nada a temer. Não tem que temer, irmão. Não tem que arredar o pé para capeta nenhum, não. Você é representante de Cristo. Você não precisa estar vendo capeta toda hora, nem todo dia, mas na hora que você vê, não bate o pé que ele corre. Você é representante do reino de Deus. E é pela fé que você vive isso. É pela fé que você vive essas coisas. É pela fé que você representa o reino de Deus. É pela fé que você fala e Deus cumpre a palavra que você falou. Às vezes a gente fala as coisas, irmão, no nome de Deus, representando Deus e fica com medo de não acontecer. Irmão. E eu gosto do testemunho que eu vivi. Eu lembro que no Alto da Boa Vista tinha um homem que nunca tinha recebido oração na vida. A mulher dele me chamou, tem coragem de ir lá, pastor? Eu falei, tenho. E fui, mas a Ana lá e a esposa dele, que congregava numa outra igreja, das portas abertas, a gente conseguiu convencer ela a ir para a nossa igreja para servir a Deus ali com um caminho mais concreto, né? E ela foi. Até hoje ela está crente aí, está no outro ministério, mas está crente. E ela falou, você vai lá, pastor? Eu vou. Mas aquele homem meu lá, ele não gosta de crente. Eu falei, não tem problema não. O que está nele é que não gosta. Ele gosta. A minha estratégia, irmão, era chegar lá como representante de Deus e fazer amizade com aquele homem. Não cheguei lá expulsando o demônio dele, não cheguei lá afrontando a casa dele, não cheguei lá falando mal de nada, de tudo que ele tinha. Não, cheguei, coloquei o pé e falei, Deus, aqui está chegando os representantes, eu quero o teu reino aqui, estabelece, porque vai mudar algo neste lugar. E o homem estava desempregado. Eu falei, Deus, faz alguma coisa na vida desse homem para ele ver que o Senhor é Deus. Porque assim, irmão, pela fé você tem que soltar a palavra e dizer, Deus, honra, como Elias falou. E Deus deu uma estratégia. O homem aceitou a oração e Deus me deu uma estratégia. Falou no meu coração, abraça ele, ora abraçado. Porque um homem só tem 2 mulheres e você. Se de repente esse homem... Eu abracei ele e comecei a orar e chorar, irmão. Porque eu acho que um homem vê o outro chorando, ele não vai ter ação de brigar. E eu comecei a orar e chorar. Falei, Deus, faz o sobrenatural na vida desse homem. Abre a porta de emprego para ele amanhã, Deus. Que é para ele ver que o Senhor é Deus. E falei para ele, Deus vai abrir a porta de emprego para você amanhã. Falou, eu falei, pode levar o currículo, pode sair procurando. Que Deus está falando e ele se responsabiliza. Não é eu não, é Deus. É para você ver que existe um Deus. E o homem foi, irmão. Acreditou na palavra do homem de Deus. Coisa boa quando você acredita quando Deus fala, irmão. O importante é que Deus fale. Se Deus falou e você acreditar, vai cumprir. Então aquele homem usou a fé também. E foi procurar um emprego. Porque tem muitos que você profetiza emprego, né, Débora? E o danado nunca procura, ele quer que o emprego venha na casa dele. Não tem nenhuma açãozinha, tem nada. Tudo bem que tem umas coisas que Deus faz que é fora do comum, mas tem coisas que é para nós fazer também, né? Procurar um emprego, pelo menos. E aquele homem foi, irmão. Quando foi na terça-feira, no culto de doutrina, lá aquela mulher chegou alegre, feliz. Pastor, o meu marido está feliz da vida, pastor. O que foi, irmã? Arrumou o emprego que o senhor falou. Eu falei, que eu falei, não. Não me põe nesse negócio, não. Quem falou foi Deus. A honra e a glória é para Deus. Eu só usei a fé, só usei a representação que Deus me deu, só usei a autoridade que Deus me deu para falar o que Ele mandou. Porque a gente pensa, irmão, que é só chegar lá e falar meia dúzia de língua estranha e falar e ir embora. Não, tem hora que Deus fala, você fala a palavra e Deus cumpre. Isso é usar a fé, isso é coisa do embaixador. E você e eu podemos fazer isso. Qualquer um está aqui, representante de Deus, pode liberar uma palavra de poder de Deus na vida de uma pessoa e pode acontecer. Porque é Deus que vai fazer, não é nós só somos o transmissor da palavra. A palavra só passa por nós, a palavra só quer um meio de chegar até outra pessoa. Porque você já parou para pensar, se Deus pegasse um anjo e mandasse falar com aquele homem ia começar a adorar anjo, aquele homem ia começar a adorar anjo. Mas quando for um homem de Deus lá, foi um pastor, quando vai um crente, um representante de Deus que fala e cumpre, ele vai honrar Deus, ele vai glorificar Deus.
Porque é assim, irmão, que acontece. Deus podia muito bem mandar o anjo lá falar com ele. Vai procurar um emprego que tu vai arrumar amanhã. Mas se manda o anjo, até hoje ele estava adorando um anjo. Mas os representantes de Deus somos nós. A autoridade está sobre você, igreja. Cada um de vocês que está aqui, ó. Daquele que pensa que é o mais simples, esse é o maior. Aquele que pensa que é o menor, esse é o maior. Aquele que pensa que é o maior, ele vai se tornar menor, porque não tem grande no reino de Deus. O grande aqui é Jesus. O poderoso aqui é Jesus. Não é só poderoso, não, o todo-poderoso. E essas coisas a gente vê, irmão, que só vai acontecer se nós usarmos a fé. Que tem pessoas que não usam a fé para nada. Só vive maldizendo. Mas eu acho interessante que o Paulo está dizendo assim, que nós temos que persuadir os homens a ter fé. Nós temos que convencer os homens a ter fé. Convencer pessoas a ter fé. Mas uma fé sobrenatural, que vai mudar a situação. Porque a fé natural não muda nada, irmão. A fé natural não muda nada, mas a sobrenatural, quando você coloca em ação, quando você acredita, acontece o milagre. A gente só tem que esperar, irmão. Quantos anos esperou Noé? Para chover e inundar tudo. Quantos? Alguém sabe quantos anos esperou Noé? Vocês são de escola dominical. Gente, não vou responder, vocês vão ter que pesquisar. Sério? Não acredito. Quem sabe levanta a mão e fala. Quantos anos Noé esperou para poder chover? Do dia que Deus falou? 100 anos. Se você não responder, você nem ia falar não. Mas não quer responder, né? Eu estou persuadindo eles a responder. Então, irmãos, você já parou para pensar se você tiver que esperar pela salvação de um parente seu 100 anos? Vocês já pensaram nisso? Você já parou para pensar se você tiver que esperar por uma cura 5 anos? 10 anos? 12 anos com uma mulher do fluxo de sangue, que nem crente era, gastou tudo que tinha, depois foi lá, usou a fé dela, a última força que ela tinha e tocou em Jesus. Só que o segredo está em quê? Esperar. Se Deus falou, Noé dizia assim, se foi Deus que falou, eu vou lá. Outra coisa interessante, quantas pessoas não devem ter dito para Noé, larga esse negócio aí, tu deixa de ser bobo. Quantos não falam para os crentes, para com isso, deixa de ser bobo. Esse negócio de crente aí não serve para nada. Isso aí é bobagem. Isso é do tempo antigo. Mas você usando a fé diz, não, eu estou esperando Jesus. Você usando a fé fala assim, não, eu estou aqui porque Jesus está aqui. Você usando a fé diz, não, eu estou com Jesus, Jesus está comigo. Porque isso é algo que está dentro de mim e de você, irmão. É algo que é diferente. É algo que nos torna diferente. É algo que nos torna o embaixador diferenciado. Por quê? Porque nós temos uma representação divina. Nós representamos um Deus. Enquanto o embaixador americano representa um homem lá, que é o presidente dos Estados Unidos aqui no Brasil, nós aqui na terra estamos representando Deus. E por ser representante de Deus, é diferenciado. E por ser diferenciado, também tem que fazer diferente. É por isso que às vezes não dá muito certo, muito crente que faz coisas parecidas com os outros lá, né? E fica igual. E esse negócio não dá certo. Nós não somos iguais a eles, nós somos diferentes. Na maneira de viver, na maneira de pensar, no caráter. Em todas as coisas que envolvem um crente tem diferença. Se não tiver diferença, tem que buscar a mudança. E também isso acontece mediante a fé. Ninguém fala para outra pessoa mudar. Ninguém fala para outra pessoa largar de usar droga. Ninguém fala, mas ele não ouve. Mas se um dia Jesus entrar no coração dele e pela fé ele acreditar em Jesus, ele larga a droga, ele larga o álcool, ele larga a prostituição, ele larga tudo e vai ficar com Jesus. Mas para isso é pela fé. Às vezes nós queremos convencer as pessoas, né? Vocês já tentaram isso, querer convencer as pessoas? Tinha um amigo meu que a gente bebia junto, a gente tomava umas junto lá no mundão, e eu me converti, eu fiquei tentando ganhar ele, tentando convencer e tal, e falando de Jesus. Mas não era para me convencer ele. Era para Jesus convencer ele. E passou muitos anos, irmão. E ele foi convencido por Jesus.
Não foi por mim. A palavra que eu preguei pode ter ficado no coração dele, mas o convencimento para ele largar tudo aquilo vinha de Jesus, como veio. Por quê? Porque é Jesus quem faz a obra, irmão. Às vezes nós queremos fazer o que é para Jesus fazer, que é a mudança, como o nosso irmão Cavalcante ensinou hoje de manhã. A mudança interior, a transformação que está partindo de dentro para fora. A diferença do representante do reino de Deus é esse, é que ele foi transformado de dentro para fora, a mudança dele de dentro para o exterior. Aí as pessoas passam a ver a diferença. E tudo isso acontece no processo da fé. Se você for ver, para você passar por determinadas situações, se você não tiver fé, você não consegue alcançar. Você pega a história de Daniel, você pega a história dos meninos lá do Sadraque, Mesaque, eles passaram tudo aquilo pela fé. Porque eles foram escravizados, já começa por aí, viraram escravos lá de um rei terreno, mas eram servos de Deus, que estavam passando por uma luta, né? Aí passou um período, como representante de Deus naquele lugar, eles falaram, eu só não quero uma coisa, que é o que todo embaixador tem que pensar igual eles. Eu não quero me contaminar com esse negócio aqui. Como representante de Deus, eu quero estar aqui, viver aqui, mas não quero me contaminar. Quero obedecer, mas se alguma lei que vier contra a lei do meu Deus, eu não vou obedecê-la, porque a lei de Deus é maior. A representação do embaixador naquele lugar, ele tinha uma lei a obedecer, que era de Deus. Foi o que aconteceu, Daniel falou, eu não quero me contaminar. Ah, mas o rei vai dizer o quê? Se não acontecer, não, eu me responsabilizo, faço um teste. E Daniel fez. Os servos ali fez. E o Daniel, mas os meninos se destacaram. E o interessante é que ali só foi a primeira prova. Ali foi só uma preparação. Tem crente que é assim, eu estou na prova, às vezes a primeira prova é a preparação para outras muitas que virão. Olha que negócio que a gente vai entendendo. E tudo isso pela fé. Passou pouco tempo desse negócio, os meninos preparados, né, não se contaminaram, era prova. Estava numa prova, porque tinha muita coisa boa lá e eles não podiam. Eu escolhi os legumezinhos aqui. Passou os dias, já veio uma provazinha maior. Nós vamos fazer uma estátua aí, e nós queremos que todo mundo adore. Aí apertou para o crente, né? Tem hora que para o crente aperta, né, Rubi? Tem hora que para o crente fica difícil. E ficou difícil para os meninos. Tem que dobrar o joelho. Não, que isso? Eu represento Deus. Se Deus que me mandou aqui quiser me livrar, Ele pode. Mas se Ele não quiser, não tem problema. A fornalha é para mim mesmo. Representante de Deus tem hora que vai passar por muita dificuldade, irmão. Vai passar por fornalhas. E esses meninos foram sem olhar para o tamanho da fornalha. Outra coisa interessante aqui, não olha para o tamanho da prova, não. Ó Deus aqui falando, não olha para o tamanho da prova. Os meninos não quiseram saber se era 7 vezes mais aquecido ou 7 vezes menos. Eles só queriam saber, eu vou lá, estou servindo a Deus, eu estou indo porque eu sou servo de Deus. Não é uma fornalhazinha que vai me desistir. Uma fornalhazinha, né? Vai nós lá, que encosta de um do fogão lá, que a boca só acesa, já o negócio queima tudo, hein? Mas quando Deus, irmão, manda, Ele se responsabiliza. Quando você está com Deus, irmão, firme, como representante fiel, Deus não te abandona. Olha que coisa linda. Não te abandona na fornalha, não. Ah, mas eu lancei 3. Não tem 4? Mistério é esse? Se tinha 3 que eu lancei, tem uma mais lá. Quem é esse? Parece o Filho do Deus Altíssimo, o Filho dos deuses. Já começou a mudar alguma coisa ali. Você está na prova? Deus está com você. Deus está do seu lado, caminhando junto com você. Interessante, irmão, que prova não mata crente. Falo isso direto. Prova aperfeiçoa. Prova acrescenta fé. Prova da firmeza. Prova da sinceridade, da aprovação. O professor dá a prova e fica calado. Quem passa por prova aqui sabe como que é. Dá um nervosismo, negócio, mas o professor está caladinho, só observando. E tem crente que está na prova e quer que Deus fale no meio da prova. Deus só vai falar na hora certa.
Deus não vai falar nem antes nem depois, é no momento certo. Deus só se revela no momento exato, que Ele acha que é para se revelar. Porque tem prova que é para você passar sozinho, caladinho, esperando a palavra de Deus, como o irmão falou. Tem momento que Deus não está falando, não tem problema, foi 16 vezes, mas Deus vai falar na hora certa. E o que é mais interessante do que o irmão estava pregando é que Deus falou com Jó, não foi uma palavra de consolo, não. Deus falou com Jó, foi uma palavra de correção. Onde você estava, o que você estava fazendo, você não viu nada, você está querendo ser grande, mas grande aqui sou eu. E Jó depois entendeu tudo. É bom quando a gente entende, né? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente está numa dificuldade em alguma coisa, e quando a gente entende que o negócio é que Deus está ali, a gente se acalma, né? A gente começa a glorificar o nome de Deus. A gente começa a dizer, esse é que é Deus. Porque tem uns por aí que não resolvem nada, mas o nosso Deus resolve tudo. Como a nossa irmã falou, que não tem causa, irmão, para nosso Deus. E eu achei interessante que naquela fornalha só teve uma coisa que saiu do corpo dos meninos. As cordas. Estava preso, né? As mãozinhas amarradas. Queimou as cordas, soltou as mãos dos meninos. Fala de libertação. Quer ver outra coisa misteriosa aqui, Deda? No meio da prova, Deus liberta. Deda? Você acha que... Não é verdade? No meio da prova, Deus liberta. Liberta de algumas coisas na vida da gente que às vezes nós não queremos soltar, sabe? Os nossos bezerrinhos de ouro, que às vezes a gente guarda. E Deus fala assim, no meio da prova que eu vou te soltar. Eita, Jesus, como é lindo, né? Oh, Deus fiel. E tudo isso é pela fé. Aí você diz assim, só foi os meninos que passou prova. Não. Daniel teve o dia dele. Sabe o que é que eu aprendo? Todo mundo vai passar pela prova. Vai chegar a hora. Tinha uma coisa interessante que o Rui Barbosa falava, que ele dizia assim, quando você nasce, pode ter certeza que a tua hora de morrer vai chegar. Tu entrou na fila da morte. E nessa noite eu quero dizer assim, pode ter certeza, se você não está na prova, mas tem prova para chegar, porque não tem condição de crente não passar por prova. Senão não é aprovado, irmão. Se você tiver, mas está muito bom o negócio. Não, irmão, tem alguma coisa errada nisso aí. Tem uma coisa errada, tem alguma coisa, tem que ver que nós cada dia somos provados para quê? Para melhor, para nos tornar melhor, irmãos. Que prova é para isso? O Daniel era um homem reto, um homem que orava 3 vezes ao dia, um homem que jejuava, um homem que cumpria a lei de Deus, um homem que não abandonava Deus por nada, passou por 5 reinos sendo fiel a Deus, irmão. Mas chegou uma hora lá que teve uns cabras assim, esse cara está muito bem, muito sossegado, vamos tormentar um pouquinho a vida dele aqui? Vamos pôr uma lei aqui que vai ter que orar, mas vai ter que parar de orar. Ninguém vai poder, só por Deus aqui, só por o rei. Vai adorar só o rei. Mas servo de Deus não se corrompe, irmão. Não troca seu Deus por nada. Não troca Deus por nada. Pense nisso, você não pode trocar Deus por nada. Às vezes nós queremos trocar Deus. Às vezes nós queremos colocar coisas no lugar de Deus. Às vezes queremos colocar pessoas no lugar de Deus. Acontece muito isso quando a gente tem os filhos. Bebezinho, ali o mundo chegou para nós. Antes parece que não existia nada. Acontece muito, mas nós temos que pensar que em primeiro lugar tem que ser Deus. Tem gente que coloca o emprego. Quantos que eu digo para você que eu já vi, já orei, já presenciei, pedindo porta de emprego, e Deus abriu porta de emprego em lugares muito bons, e depois ele trocou Deus pelo emprego, e vive 24 horas lá, domingo a domingo, servo do patrão dele, de Deus ele não quer mais ser servo. Não é embaixador, irmão. Porque o embaixador resiste. Se é uma das outras qualidades que tem no embaixador, é resistência. Vai até o fim. Não arreda o pé. Porque a vitória do embaixador, a vitória do crente não está nem no começo, nem no meio. Está no fim. Né? Não está no fim? Se nós parar agora, todo mundo está aqui, se parasse agora, chegava no céu? Não chegava. Ficava no meio do caminho. Você está dentro do ônibus, desceu dele. O ônibus ia para o céu. Tem gente que está acima, está descendo. 1 ponto antes, 2 pontos antes, 3 pontos antes. Mas o céu estava tão pertinho para ele. Às vezes o céu está tão pertinho para nós estamos descendo 1 ponto antes, porque está faltando fé.
Está faltando acreditar que Jesus está voltando. Nós estamos esperando a volta de Jesus coletiva, mas ele tem voltado individualmente, irmãos. Para alguns, a irmã acabou de falar do Lázaro aqui. Eu comentei com o Rubens, um homem morreu muito novo. E ali passou por prova. Ali passou por prova. Não é à toa que ele gravou aquele não, passando pela prova, dando glória a Deus. Quem já viu o testemunho dele sabe que aquele passou por prova, mas foi até o fim. Foi até o fim. A nossa irmã que vocês louvam toda semana o hino dela aí, que é muito bonito, Anastácio, né? Fabiana. Foi até o fim. Mas nós ainda não fomos. Estamos aqui. Estamos caminhando. Não podemos parar. Não podemos olhar para trás. Não podemos deixar a prova nos enfraquecer, desistir. Não, continue lutando. Representante do céu tem que lutar. Representante do céu tem que trabalhar. Representante do céu tem que andar olhando para o céu, olhando para o alvo que é Jesus. Queremos. Jesus, eu estou cansado. Vou dar só uma paradinha aqui. Tem uma sombra gostosa aqui, água fresca. Um poço assim, né? Parece até o poço de Jacó. É ilusão de ótica, irmão. Tem crente que está vendo, está tendo ilusão de ótica, não está tendo visão do céu. Está achando que o poço é bom. Está achando que a fonte é doce. Está achando que a vida está boa assim, parado. Mas não está não, viu? Vida de crente tem que ser avante, sempre, caminhando, firme, olhando para o céu, esperando Jesus, pregando o Evangelho, esperando com paciência no Senhor, passando pela prova, dando glória a Deus. Porque esse é o propósito do servo de Deus. Acredite. E outra coisa que eu quero falar para vocês, a prova não escolhe idade. É democrática a prova, né? É o velhinho com 70 anos, com 80, passando por a prova, e o garotinho de 10, de 9, passando pela prova. O garotinho com 5 anos, passando pela prova. Crianças passando... Pastor, crianças que às vezes passam por uma dificuldade tão grande na vida. Mas lá na frente Deus tem um propósito. Tudo é para a glória de Deus, nada é para em vão. Tudo é para a glória. Tudo é para seu louvor. Tudo é para que nós possamos aprender alguma coisa com isso. Pandemia, né? Foi um desespero. Mas quanto que a pandemia ensinou o crente? Tem um bocado que desviou, né? Mas teve outro bocadinho que aprendeu. Né? Teve outro bocadinho que aprendeu. Continuamos caminhando com fé? Vocês creem que Jesus está voltando? Que a prova não mata crente? Então, glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé, vamos orar?